Teologia Aprenda Mais. Nós estamos falando sobre o capítulo 28 de 1 Samuel e estamos aqui analisando aqui dentro do contexto histórico, né, do contexto geográfico, político e teológico da época, né, para tentarmos pensar e analisar que de fato realmente Samuel ou não, né, como está registrado. Nós analisamos ponto de vista, opiniões, né, principalmente do judaísmo, até dentro do Talmud, Flávio Joséfo, dentro do contexto judaico, que de fato acreditava, né, que quem apareceu no capítulo 28 foi Samuel, ou um anjo bom, ou o próprio Deus, né, mas de fato não acreditava que fosse um demônio, né? Essa tradição realmente que venceu um demônio apareceu lá no século II, início do século III, com uma pessoa de Tertuliano, né, que dentro da leitura do texto do capítulo 28 dizia que de fato ali não foi Samuel, mas sim um demônio dentro de uma manifestação. E eu pude ressaltar também nos vídeos anteriores sobre essa questão histórica, né, como se pensa e analisa grandes homens dentro da história do cristianismo, grandes vultos, grandes pensadores, grandes eruditos, e pude colocar a ala daqueles que acreditam que de fato foi Samuel que apareceu no capítulo 28 e aqueles que acreditam que de fato não foi Samuel que apareceu no capítulo 28, mas sim o demônio. Então, dentro dos vídeos anteriores, a pergunta foi essa: quando Saul consulta a pitonisa de Endor, diz a Bíblia que Samuel sobe da terra, né? É o texto literal, né? Isto realmente é verídico? Foi da parte de Deus ele ter subido da terra? Existe outro episódio semelhante a esse na Bíblia Sagrada? Então é isso que nós vamos estar analisando dentro do texto bíblico, dentro do capítulo 28, né? Fazer um apanhado, vamos analisar. Mas quais são os sistemas de interpretações que você vai usar? Né? Você vai usar uma alegoria, espiritualizar o texto? Você vai ler o texto entre as suas entrelinhas, procurar um núcleo espiritual? Não. Vamos analisar o texto dentro do seu contexto, dentro de uma interpretação literal do texto, e vamos analisar todo o contexto, os textos paralelos, né? Os livros paralelos, e analisarmos dentro de uma chave hermenêutica, uma chave exegética, extrair e ver a intenção do autor, né? Quem de fato que escreveu o capítulo 28. Nós já sabemos que não é Samuel, porque ele morre lá no capítulo 25 de 1 Samuel e aparece no capítulo 28, né? Ou entre aspas ou não. Então não foi ele que escreveu. E quem de fato contou essa história, quem relatou essas informações lá no cenário lá da pitonisa, em Endor, quem falou isso para os cronistas, para os escritores? E essa história passou lá, foi contada, Saul consultou a pitonisa, e de lá as pessoas foram escrevendo, ficou uma conversa, um telefone sem fio, os ditos populares, mas de fato está registrada no capítulo 28, né? Está registrado no capítulo 28, é isso que nós vamos estar analisando. Vamos analisar mais precisamente agora, ó. No livro de 1 Samuel, capítulo 28, encontramos o relato de um decadente rei chamado Saul, né? Consultando uma pitonisa na cidade de Endor, em Israel. O objetivo do encontro era fazer contato com o profeta Samuel já morto. Samuel já tinha morrido, né? Esse trecho das escrituras é usado pelos espíritas para justificar e validar a doutrina, né? Porém, ao estudarmos sobre o contexto da vida de Saul, descobriremos que sua atitude foi reprovada por Deus, né? Então é um texto muito usado, principalmente pelo espiritismo, né? Pelo catecismo, que defende a questão da consulta dos mortos e etc. Só pega esse texto realmente para validar, né? Para tentar validar as suas ideias, as suas crenças, né? Então, só para pegar aqui, ó, já vimos que os espíritas não creem na Bíblia e nem reconhecem a sua autoridade como palavra de Deus, mas quando o assunto lhes interessa, nesse caso, a Bíblia é evocada como autoridade. Eles reivindicam o texto de 1 Samuel, capítulo 28, onde registra o episódio de Saul e a feiticeira, para consubstanciar a prática da necromancia, né, condenada pela palavra de Deus. Afirma que Samuel se comunicou com Saul, mesmo depois de sua morte. Então,
É uma defesa que o Espiritismo toma, né, como base para defender suas crenças e prática. Vamos analisar o texto, né? Vamos analisar o texto. O que o texto tem a dizer, qual a intenção do texto, qual a intenção do autor, né? Até porque isso aqui faz parte dos livros históricos, né? Samuel faz parte dos livros históricos, é isso mesmo. Samuel faz parte dos livros históricos, né? Um profeta. E assim, morreu Saul por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, ao qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para consultar, e não buscou o Senhor, que por isso o matou, e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Isso está registrado em 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13 e 14, né? E pitonisa, vamos dar um conceito aqui chave, né? Pitonisa era assim chamada mulheres que servia a Piton, deusa da magia e da adivinhação. Como sacerdotisa no oráculo de Pitos, Delfos, né? A primeira pitonisa surgiu na Grécia. Servia em Delfos, né? Que era um templo sagrado. Devido ao grande número de consultas, a atividade se expandiu. As pitonisas eram eleitas geralmente entre as mulheres de classe pobre, né? A nomeação de uma pitonisa muito se assemelhava a um ritual de possessão. Eram conduzidas ao oráculo dos deuses gregos, Apolo, Marte, Júpiter. Outra questão, com grandes rodopios, né, uivos e contornos, encerravam o ritual, né? Então tinha todo um cerimonial, né, de movimento, de pula, etc. Agora outra questão assim, quem era Saul? Saul era um homem que assumiu o reino de Israel por volta do ano 1060 a.C., ficando no poder por 40 anos. O reinado de Saul foi 40 anos. Nós costumamos dizer o seguinte, o Reino Unido. Qual é o Reino Unido? Começa com Saul, Davi e Salomão. Por que Reino Unido? Porque estava unido todo Israel. O reino só vai ser dividido depois da morte de Salomão no ano 930, né, que o reino é dividido. Duas tribos, a tribo de Judá e de Benjamim vai para Roboão, filho de Salomão, e 10 tribos vão para Jeroboão, né, o chamado reino dividido. Mas aqui Saul faz parte do Reino Unido, que reinou 40 anos, depois vem Davi, 40 anos, depois vem Salomão, mais 40 anos, então o Reino Unido foi em torno de 120 anos. Não foi um rei eleito pela vontade divina, polêmica, eu vou gravar um vídeo sobre isso, mas por permissão divina e vontade popular. No princípio se mostrou fiel e obstinado, depois se tornou mau, corrupto, Saul, né, invejoso, soberbo, desobediente a Deus. O cara realmente mudou de caráter, né? Se é que ele tinha um caráter bom, né? Devido à maldade em seu coração, o Espírito de Deus se retirou da vida dele. Deus já não se comunicava com ele, nem por sonho, nem por urim, e nem por profeta, o que está registrado no próprio capítulo 28, versículo 6. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Está registrado em 1 Samuel 16 e 14, muito importante esse texto. Saul, portanto, estava totalmente distante de Deus. Procurar uma pitonisa foi uma demonstração de que os demônios atuavam e dirigiam a sua vida. Misericórdia. Tinha um demônio lá no capítulo 16, né? Quando o Espírito de Deus se retira de Saul, foi preciso, né? Quando na contratação de Davi para tocar harpa, para espantar aqueles espíritos maus que perturbavam, Saul não estava possesso de demônio. Saul estava sendo oprimido, é muito diferente. Possessão é interna, é tomar o corpo de uma pessoa, né? Todo o comportamento de uma pessoa. E agora, opressão é a parte externa de se oprimir. O espírito maligno estava oprimindo Saul. Foi preciso lá no capítulo 16 e 14, Davi tocar a sua harpa para que Deus trouxesse tranquilidade para aquele homem, né? Ele pudesse ter um equilíbrio emocional e espiritual. Saul, portanto, estava totalmente distante de Deus, e procurar a pitonisa foi uma demonstração de que os demônios atuavam e dirigiam a sua vida. Misericórdia. Samuel, servo de Deus, apareceu mesmo naquela sessão espírita. Ali era uma sessão espírita, claro. Apareceu de fato. Em nenhum momento na narrativa é feita tal afirmação. A pitonisa invoca o morto, né? Ao aparecer Samuel, saúda Saul. A mulher grita apavorada. Por que grita a pitonisa? Saul estava ali disfarçado. O primeiro grito, porque Saul apareceu lá, e dos homens de Israel, Saul era o cara mais alto.
E ele aparece lá disfarçado. Saul mandou fazer uma varredura, né? Tirando todas as pitonisas, adivinhos, necromantes e etc. de Israel. Mas ainda sobra uma pitonisa lá na cidade de Endor, né? E lá Saul chega, aparece disfarçado. Novamente, em nenhum momento na narrativa é feita tal afirmação. A pitonisa invoca um morto. Ao aparecer Samuel, sauda Saul. A mulher grita apavorada. Por que grita a pitonisa? Saul estava ali disfarçado, um homem grande disfarçado, ela sacou que era o rei. No começo do seu reinado, em obediência a Deus, matara pitonisas, cumprindo o Êxodo capítulo 22, versículo 18. Então, o que eu ressaltei, ele matou muitas pitonisas, destruiu muitas sessões espíritas, invocações de morte. A feiticeira não deixara viver. A saudação de Samuel faz com que ela pense que o objetivo da estada de Saul ali era matá-la. Era isso. Temos que entender o contexto. Porque me tem enganado, pois tu mesmo és Saul. E ele a conforta. Não temas que é que vês, né? Então ele consola ela, né? Eu não vim para te matar, né? O que você está vendo, né? O que você está vendo? Ou a resposta dela. A pitonisa, a única que vê, Samuel descreve, né? Quem viu foi só ela. Saul não viu. O texto não está dizendo que ele viu. A única pessoa que vê de fato que de fato era Samuel que está subindo, de fato entre aspas, estou fazendo narrativa. A pitonisa, a única que vê Samuel descreve. Vem subindo um homem ancião e está envolta numa capa, né? Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e prostou-se. Isso está no versículo 24, no versículo 14 do capítulo 28. Saul não viu Samuel. Olha para o texto, Saul não viu Samuel. Ele entendeu que era Samuel. Ele somente entendeu que era Samuel. A pitonisa não viu Samuel. Viu um ancião envolto a uma capa. Um ancião envolto a uma capa. Mas ela não viu que de fato era Samuel. Nenhuma característica descrita é suficiente para confirmar a presença de Samuel naquele local. Não temos, vamos analisar mais um pouco. Outra questão aqui, a questão da reencarnação do mal. As previsões feitas a Saul foram de derrota e morte. As previsões só foram essas, né? As previsões feitas a Saul foram de derrota e morte. Ele queria ouvir de Samuel se subiria ou não a guerrear com os filisteus. Entretanto, ouviu: perderás a guerra, amanhã mesmo morrerás, com todos os filhos e estarás comigo. Isso está no versículo 19. Saul perdeu a guerra, né? Ele tinha 6 filhos, 3 morreram na batalha, né? Os filhos que morreram na batalha foi Jonatas, Abinadab, Malquizuá, né? Que morreu na batalha. Então morreu na batalha junto com o pai, junto com Saul, 3 filhos. Saul cometeu suicídio e se lançando sobre a sua própria espada. Jamais Saul poderia ir para o mesmo lugar onde estaria Samuel. As previsões só foram de quê? De derrota e morte. Outra questão também, resultado das previsões. Para 3 previsões, um acerto. Quem estava naquela sessão espírita não era Samuel, porque Deus sobre ele falou. Nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Isso está em 1 Samuel capítulo 3, versículo 19. O Espírito de Deus nunca erra. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria. Isso está registrado em capítulo números 23 e 19. A mentira é própria de Satanás, ele é o pai da mentira. João capítulo 8, versículo 44. Então, das previsões aqui, não é de fato Samuel. Não é Samuel, porque no capítulo 3, versículo 19, nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Isso está registrado em 1 Samuel 3, 19. E tudo aquilo das previsões, para as 3 previsões, só teve um acerto. E as outras foram tudo de derrota e morte.
Outra questão. No livro de Atos, o apóstolo Paulo expulsa os demônios de uma pitonisa. Atos 16 e 18. Não vos enganeis, as práticas ocultas não pertencem a Deus. Quem as pratica está sob influência e possessão de demônios e não herdará o reino do céu. Apocalipse capítulo 22, versículo 15. O espiritismo é um engano. O diabo tem poder de se transfigurar em anjo de luz. E não é maravilha que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Isso está registrado em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 14. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 14. Então, de fato, não era Samuel que apareceu ali. Então, ressaltando novamente aqui, pegando um texto aqui apologético, o manual de apologética cristã, defendendo os fundamentos da autêntica fé cristã, é um livro editado pela CPAD, um livro editado pela CPAD do pastor Ezequiel Soares, que é um grande apologista, hebraísta, mestre em grego. Ele já coloca aqui, Saul e a médio de Endor. Já vimos que os espíritas não creem na Bíblia e nem reconhecem a sua autoridade como a palavra de Deus. É o que está escrito aqui. Mas quando o assunto lhe interessa, nesse caso a Bíblia é evocada como autoridade. Eles reivindicam o texto de 1 Samuel capítulo 28, onde registra o episódio de Saul e a feiticeira para consubstanciar a prática da sua necromancia, condenado pela palavra de Deus. Afirma que Samuel se comunicou com Saul, mesmo depois da sua morte. Olha o que ele coloca aí. Ainda que isso tivesse acontecido, cabe ressaltar que Saul estava desviado e cujo comportamento não é padrão para a vida cristã. Devemos atentar ainda para o que a Bíblia manda e não para o que um desviado fez. Diz a Bíblia, em ti, se não acharás, se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, e nem prognosticador, e nem feiticeiro, e nem a feiticeira, e nem encantador de encantamento, e nem quem consulte um espírito adivinho, e nem mágico, e nem que consulte os mortos. Está registrado em Deuteronômio capítulo 18, versículo 18, 10 e 1. Consultar os mortos é a prática da necromancia. Isso é a viga mestra do espiritismo. Eles são reprovados por Deus por sua palavra. Isso é uma abominação aos olhos de Deus. E o que diz o versículo seguinte, olha lá o que diz aqui, dentro do texto aqui. Deus não respondeu a Saul, nem por sonho, nem por urim e nem por profeta. E perguntou o Senhor, porém o Senhor lhe não respondeu, nem por sonho, nem por urim e nem por profeta. Samuel 28 e 6. Saul, em desespero, se disfarçou de cidadão comum e foi se consultar com uma médium. Samuel falou de fato com Saul nessa sessão espírita? Vamos aos fatos. À luz do contexto, a feiticeira de Endor falou com os deuses que subia e não com Saul, e não com Samuel. Além disso, só depois que a médium recebeu a entidade que reconheceu que era Saul. A partir de então, o suposto Samuel falava com Saul. É o que está registrado no capítulo 28, versículo de número 8 até o 12. Como podemos saber que era Samuel, mais um demônio disfarçado? A Bíblia apresenta algumas respostas que esclareceremos essas coisas. O suposto Samuel diz, amanhã tu e teus filhos estarás comigo, que já foi falado. Só para ressaltar aqui dentro do contexto, para contextualizar. 1 Samuel capítulo 28, 19. Saul não morreu no dia seguinte. A Bíblia Vida Nova, na nota de rodapé, afirma que Saul morreu 18 dias depois dessa visita médica. Basta somar os dias mencionados nessa narrativa bíblica para se confirmar isso. Não morreram todos os seus filhos no dia seguinte, e nem mesmo junto dele. Pelo menos Isbosete, Harmoni e Mefibosete sobreviveram. Vejamos o capítulo 2, versículo aqui. Veja o 2 Samuel, capítulo 2 e 8, ou 2 Samuel 21 e 8. Um desviado que se suicida não vai para o mesmo lugar onde se encontra um profeta de Deus. Saul, portanto, não pode ter ido para junto de Samuel. Saul não foi entregue nas mãos dos filisteus, ele se suicidou. Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. A Bíblia diz que Deus não deixa cair por lá. A Bíblia diz que Deus não deixou cair por terra nenhuma palavra de Samuel. É o que já foi registrado e falado aqui dentro da visão aqui do capítulo 3, versículo 19. Logo, o tal personagem que falou com Saul não pode ter sido Samuel. Deus se revelava nos tempos do Antigo Testamento por diversas maneiras. Deus se revelava através de sonhos, através de Urim e Tumim,
e por profetas, né? Veja aqui Jó 33:15, Êxodo capítulo 28:30, Hebreus 1:1. São esses os três recursos pelos quais a Bíblia diz ter Deus se recusado a responder a Saul. Quando naquela época alguém consultava um profeta de Deus, era o mesmo que consultar a Deus, pois o profeta era o porta-voz de Deus. A Bíblia, entretanto, afirma que Saul consultou a feiticeira e não a Samuel e nem ao Senhor. E também porque buscou a adivinhadora para consultar e não buscou o Senhor. Se Saul tivesse consultado a Samuel, teria consultado a Javé, Deus de Israel. Então, para fecharmos aqui esse vídeo, diante de tudo isso, fica claro que essa entidade era um espírito demoníaco, disfarçado de Samuel, como aconteceu nas sessões espíritas ainda hoje. Os mortos não podem ter contato com os vivos, pois são espíritos de demônios que se manifestam nessas práticas. E isso pode justificar o fato de Deus haver proibido a prática da necromancia. O texto do rico e Lázaro confirma isso. Veja Lucas, capítulo 16, 27 e 31. Então, fechamos aqui esse vídeo e sabemos que, de fato, na minha defesa, na minha concepção, dentro do texto, dentro das análises, não era Samuel, mas sim um espírito demoníaco que ali apareceu, né? Temos aqui um texto também bastante aqui para se fechar, né? Para se fechar esse pensamento, né, do capítulo 28 de 1 Samuel, né? Claro que a gente já viu aqui, veja o Deus que sobe da terra, capítulo 28, versículo 13. Os espíritos usam esse texto, entre muitos outros, para tentar justificar a mediunidade. Segundo ensina-se Saul, um rei escolhido por Deus, lançou mão dessa prática, também podemos fazer isso. É o pensamento do espiritismo, né? A voz da pedra angular diz que Samuel apareceu em um corpo teofônico da sexta dimensão. Também não tem base para isso, nem tem outros textos. Então a resposta apologética é essa. Em desobediência a todas as ordens divinas, contraria a comunicação com os mortos, Saul, desesperado pelo fato. Então, Deus, a Bíblia condena essa prática, né?